Hoje nós teremos a ceia do Senhor. Muitos estão viajando. Continuemos orando para que o retorno de cada um deles seja seguro. Nossa reflexão hoje já é falando sobre a ceia do Senhor. O que você entende a respeito da ceia do Senhor? Muitos de nós participamos da ceia e até às vezes pregamos sobre a ceia. Há pregadores que pregam sobre a ceia, mas não entendem a respeito da ceia. Como deve ser celebrada? Quais os preparativos? A ceia, ela substitui a Páscoa do Antigo Testamento. Sempre eu falei a respeito da ceia, que é a nossa nova Páscoa, que é a Páscoa dos cristãos, é a ceia do Senhor. E a Páscoa no passado tinha todo um ritual, não podia ser celebrada de qualquer maneira. Havia não somente os elementos, como a carne de um cordeiro de 1 ano sem defeito, onde teriam que comer em família. No Velho Testamento diz que a Páscoa deveria ser celebrada ano após ano, todos os anos, somente uma vez no ano. Havia um ritual para a celebração da Páscoa. Além dela ser celebrada com um cordeiro de 1 ano sem defeito, ela tinha alguns outros elementos, como ervas amargas, e o pão deveria ser sem fermento. Se tivesse fermento no pão, Deus até castigava aqueles que celebrassem a ceia de maneira errada, a Páscoa de maneira errada. Ela era celebrada por um período de 1 semana, uma vez no ano. Disse o cordeiro deveria comer em família. A preparação do local deveria ser a forma adequada. Havia castigo se não fosse de forma adequada. Se a família fosse pequena demais para comer todo o cordeiro, deveria convidar uma outra família que pudesse ajudar a comer. E deveria comer toda aquela carne até o amanhecer. Mas a ceia do Senhor às vezes é celebrada de qualquer maneira. Ah, não, precisamos simplesmente lembrar da morte e da ressurreição de Cristo. Sim. Ela deve ser em memória. Ela deve ser celebrada com pão e vinho. Porque há uma representação destes elementos com Cristo. Mas uma coisa tem deixado a desejar em muitas igrejas nos dias de hoje, inclusive em relação a muitos líderes evangélicos, até batistas. A ceia é uma ordenança de Cristo para ser celebrada como uma pessoa só? Uma só família? A ceia é um memorial aonde Cristo ordena que a igreja celebre sempre. É um memorial
onde é uma ordenança de Cristo para ser celebrada como igreja. Não é para ser celebrada em casamento. Ela tem o seu próprio ritual, a sua maneira de celebrar. O apóstolo Paulo reprova categoricamente a maneira como a igreja de Corinto estava celebrando a ceia. E ele pede um autoexame, se a maneira como está sendo celebrada a ceia é correta, para que não venha ter maldição sobre quem está participando daquele ritual memorial. Abram suas Bíblias em Marcos capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 26. O que a ceia nos ensina? Esta ceia era a ceia da Páscoa. Era a última Páscoa antes do Novo Testamento. Era a última Páscoa na quinta-feira, quando Jesus se reúne para celebrar com os seus discípulos. Era a ceia da Páscoa. Marcos capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 26. Convido a igreja a ficar de pé, os que puderem, em reverência à palavra do Senhor. Prestem bem atenção. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém, com as seguintes instruções: ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comereis a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali perguntaram a respeito da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa, comendo, Jesus disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: certamente não sou eu. Jesus respondeu: é um dos 12. É alguém que come comigo na mesa, na mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para este homem será melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o deu graças, e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo.
Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos seus discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: Este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade: não voltareis a beber vinho até aquele dia em que bebereis um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Graças te damos, Senhor, pois a tua palavra nos orienta. Orienta-nos como devemos fazer aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer. O Senhor mesmo o fez. O Senhor mesmo teve o cuidado devido de preparar tudo como deveria, tudo aquilo que Deus determinou como a ceia da Páscoa. O Senhor fez para nos dar exemplo, para mostrar como aqueles que são chamados de cristãos ou imitadores de Cristo devem fazer. Portanto, Pai, fala aos nossos corações através da Tua palavra, para que te sirvamos não como queremos, mas como o Senhor quer. Fala aos nossos corações. Estamos aqui para te ouvir. Que o Senhor seja glorificado e exaltado, e somente o Senhor. Pois oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Neste ato solene da instituição e celebração da ceia do Senhor, da ceia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquela noite memorial ou naquela noite memorável de quinta-feira, era a noite antes da crucificação, lá em Jerusalém. E nesse texto que nós acabamos de ler, lições muito ricas nós podemos tirar para nossas vidas, ficam para nós. E são elas que agora, sobre a orientação do Espírito Santo, nós queremos apresentar à nossa igreja hoje aqui. A importância da preparação da ceia do Senhor, a forma de vida como deve ser celebrada. Algumas expressões nesse texto bíblico, nós vamos ler, preste atenção no versículo 15 e versículo 16, como é que diz que Jesus dá tão importância a essa preparação, ele diz: Ele os levará a uma sala grande, no andar superior, que já estará arrumada, preparada. Ali vocês prepararão a ceia. Ali vocês prepararão a refeição da Páscoa. Versículo 16. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Certamente eles receberam toda a orientação de Jesus, como eles deveriam preparar a Páscoa. Ali eles estavam em família. Eram os seus discípulos. E algumas expressões aqui nos chamam a atenção, como o lugar estava mobiliado e pronto. E outra coisa que ele diz: preparem ali a Páscoa, preparem ali a refeição da Páscoa. O ato dos discípulos a prepararem a Páscoa era algo importante e devidamente orientado por Cristo Jesus.
Isso mostra-nos que é importante a preparação adequada. Como nós recebemos a orientação bíblica? Deve ser com pão e com vinho. A forma como deve ser celebrada o pão deve representar o corpo de Cristo e o vinho ou o suco deve representar o sangue de Cristo que tira de nós todo o pecado. Nós precisamos tratar a ceia do Senhor como algo cerimonial. Eu quero fazer diferente. Pode fazer diferente. Contando que não fira o modo como deve ser celebrada. A ceia deve ser celebrada como igreja. Já se vê muitos pastores hoje pedindo ou celebrando casamento, onde a ceia é celebrada somente com os noivos, como se os noivos passassem a ser ali, naquele momento, a igreja do Senhor. Não é ceia. Não há motivo de celebrar desta maneira, não. Nós não podemos ignorar os ritos da ceia, como ela deve ser celebrada. É uma cerimônia solene. Ela não deve ser de qualquer jeito. Ela deve ser de grande importância para a igreja do Senhor. Porque Cristo, quando Ele esteve na cruz, foi pagando o preço dos pecados da sua igreja. E é por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo. Deve participar da ceia aqueles que já depositaram a sua fé única e exclusivamente em Cristo Jesus. Há algumas observações que não está na Bíblia, mas que não fere a Bíblia, algumas observações que as igrejas têm tomado como regras. Por exemplo, a igreja, ela celebra a ceia, algumas de uma maneira, outros de outra, que não fira os princípios bíblicos. Por exemplo, a ceia livre, ou a ceia restrita, ou a ceia ultra restrita. A maioria das igrejas batistas celebram a ceia chamada livre. Ela é a forma como nós celebramos aqui. Se há pessoas de outras denominações evangélicas que estão nos visitando, sempre a gente dá a recomendação que a pessoa deve estar em comunhão com a sua igreja, com a sua liderança, para que participem da ceia. Porque a ceia é uma celebração de comunhão. Então, desde que a pessoa seja batizada e de uma igreja evangélica que confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador, na ceia livre é convidado a participar da ceia. Mas há a ceia restrita. Há igrejas que celebram a ceia somente entre os batistas. Recomenda-se que as igrejas, que aqueles irmãos que estão presentes, que são batistas,
da mesma denominação, da mesma fé, da mesma ordem, devam participar da ceia e somente estes devem participar. E a ultra restrita é a ceia que é celebrada somente com a igreja local. Mesmo que alguém de uma outra igreja batista de fora esteja participando, eles são orientados a não participar da ceia, pois ela é restrita somente ao corpo de Cristo, à igreja local. Não fere os princípios bíblicos nenhuma dessa maneira, mas já estão criando já a ultra livre, que aí já deu problema. Não existia essa ultra livre. Qualquer pessoa pode pegar o pão e o vinho, mesmo que você não seja evangélico, você pode ser de qualquer religião, você quer comer o pão, quer participar do corpo de Cristo, você pode comer o pão e beber o vinho. Até as criancinhas. Tem uma fila separada, onde elas pegam o pão e o vinho, já como se elas fossem ensinadas a participar da ceia. Mas a maneira está errada. Aí já fere os princípios bíblicos. Na Bíblia, ela não diz que deve participar da ceia somente os que são batizados. Mas para a melhor organização, a igreja sempre teve o cuidado de criar determinadas regras que não estão na Bíblia, mas que não ferem os seus princípios, para ter melhor organização. E as igrejas, em concordância, não somente os batistas, deliberaram que deveria participar da ceia somente aqueles que já são batizados. E assim está em quase todas as igrejas até os dias de hoje. O valor da comunhão na ceia do Senhor é muito importante. A comunhão da igreja, a comunhão dos seus discípulos, a comunhão daqueles que formam o corpo de Cristo é muito importante para a igreja do Senhor. Versículo 18 e versículo 19 de Marcos, capítulo 14. Quando estavam à mesa, comendo, Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflito, eles protestaram, eles comentaram: certamente não serei eu. O que tem a ver isto com comunhão? Ali eram apenas 12. E havia um que não estava em comunhão com os 12. Na verdade, eram 13. Eram 12 discípulos e o mestre estava ali também. Mas entre eles havia um que estava destoando desta cerimônia solene, que não estava em comunhão com os demais. Mas aquele pagou um preço. Um preço que soa até os dias de hoje. A importância da comunhão na celebração da ceia do Senhor é imprescindível. Estes 2 versículos nos chamam a atenção com estas palavras. Quando estavam à mesa e comiam, a ideia entre os judeus de comerem juntos dá a ideia de relacionamento íntimo, de comunhão. Mas ali havia um traidor entre eles. Atos capítulo 2, versículo 42. A igreja agora, logo após ela ser instituída, após a descida do Espírito Santo, após o dia de Pentecoste,
A igreja entendeu esta ideia de comunhão, de ter, que a palavra comunhão vem de comum de todos. Versículo 42. Todos se dedicavam de coração aos ensinos dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Havia algo comum da igreja. E a igreja aqui já não era uma igreja tão pequena, já não eram somente 12. Pois só em um único dia houve o batismo de quase 3.000 almas. Mas a igreja tinha algo comum de todos: o ensino da palavra, a comunhão, partir do pão e na oração. Esta igreja vivia o ensinamento de Cristo na íntegra. Não havia necessitados. Foi o período que a igreja mais cresceu, pois diariamente, no versículo 47, diz que Deus ia acrescentando aqueles que caíam na graça da igreja, ou que a igreja caía na sua graça. A comunhão da igreja leva Cristo a ser reconhecido como Salvador, como Filho de Deus. E eu vejo que a igreja hoje, pela falta de comunhão, nós temos mais dificuldades de apresentar Cristo àqueles que ainda não conhecem. A ideia de comer juntos, isso dá a ideia de comunhão. Tanto é verdade que em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus Cristo convida-nos a uma refeição. E Ele que faz a visita. Ele que vai até ao pecador e bate na porta, pedindo permissão para entrar, para ceiarem juntos. Capítulo 3, desculpe, eu disse capítulo 2, é capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20. Prestem atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Na cultura judaica, para você convidar alguém para ir à sua casa comer com você, você não somente está se convidando a pessoa para lhe conhecer a sua casa, conhecer a sua família, mas quando ele convida, ele está dizendo: eu quero te conhecer também. Mas Jesus Cristo já nos conhece desde antes do nosso nascimento. Desde antes de nós sermos gerados, Ele já nos conhece. Mas Ele quer fazer uma refeição conosco para se fazer conhecido de nós. Ele quer que nós sejamos também os seus amigos, assim como Ele é de nós. Como é que nós vamos fazer a ceia do Senhor em memória dEle, sem termos amizade com Ele? Como é que vamos trazer à memória alguém que não temos intimidade? As pessoas que nós mais conhecemos bem são aquelas que comemos juntos. Fazemos refeição juntos. Nós as conhecemos melhor. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é uma família. Somos todos nós chamados de irmãos. Nós nos chamamos de irmãos, pois somos nascidos através do mesmo sacrifício.
foi somente um Cristo. Não existe outro. E nós formamos a igreja pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Para encerrarmos, vamos ler esse texto de Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Há vários textos bíblicos que a palavra de Deus mostra-nos que devemos viver em comunhão, porque nós somos chamados de várias maneiras como se fôssemos uma só pessoa. Somos chamados de corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz o seguinte, capítulo 4, do verso 1 ao 7. Portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível, para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos, e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concede uma dádiva por meio da generosidade de Cristo Jesus. Esta comunhão, nós assistimos um filme ontem, e esse filme ele tem tantos ensinamentos. Eu digo, talvez foi o melhor filme que eu já assisti, de filme cristão, A Forja. Recomendo, vão assistir, é muito bom. E uma das coisas que ele diz lá, eu sempre tenho dito aqui nos cultos de doutrina, que essa comunhão, este amor entre nós, é algo que nós precisamos decidir. Você decide amar, você decide obedecer a Cristo, ou obedecer à sua própria natureza. Quando nós decidimos obedecer a Cristo, nós lutamos por essa unidade. Quando nós decidimos obedecer a Cristo, nós tomamos a cruz diariamente para seguir a Cristo. Nós tomamos a nossa cruz, a nossa própria cruz para seguir a Cristo diariamente, sacrificando a nossa própria natureza. Se nós não crucificarmos a nossa própria natureza, nós não vamos obedecer a Cristo Jesus em tudo o que precisarmos. Nem sempre nós precisamos gostar do que fazemos, mas precisamos obedecer a Cristo porque o resultado é sempre generoso, é sempre maravilhoso quando sacrificamos a nossa vontade para fazer a de Cristo. E Ele pede que nós vivamos em unidade. Ele pede que sejamos um corpo só em Cristo. Há muitos textos bíblicos que ele fala a respeito desta comunhão, que nós devemos lutar por ela. Nós devemos crucificar a nossa natureza para que possamos promover a comunhão e a unidade do corpo de Cristo, chamado de Igreja do Senhor. A ceia é um memorial, e é um memorial de comunhão, porque ela deve ser celebrada como igreja. Por isso que não pode ser celebrada de outra maneira se não for como igreja. A igreja não é o santuário. A ceia pode ser celebrada em outro lugar, desde que a igreja esteja presente. Desde que alguns irmãos da igreja estejam ali compondo a igreja. Assim como hoje está faltando muitos irmãos.
Mas a igreja está aqui. Há muitos viajando, mas vocês que estão presentes, vocês estão representando a Igreja Batista da Ressurreição. Vocês estão representando a Igreja de Cristo Jesus e não somente a Igreja Batista. E por isso que hoje nós vamos comer em memória do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que Ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos hoje ser Igreja de Cristo. Amém? Graças te damos, Senhor. Mais uma vez nós oramos ao Senhor para te agradecer pela tua demonstração de amor que o Senhor deu por nós na cruz. Porque sem a tua morte na cruz nós não teríamos vida hoje. Nós não teríamos esperança de salvação. Mas pela tua morte, hoje estamos ligados ao Pai, através de Cristo, que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E é nesta memória que nós participamos da ceia. Assiste-nos aqui, ó Deus. E que o Senhor nos aprove diante de Ti. Rogamos por cada um que se encontra aqui na Tua igreja. Conheces cada um, conheces o coração de cada um. E rogamos que o Senhor opere na vida de cada um consoante a sua necessidade e a Tua boa vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.